house. All we want is Jesus. Make room for the King. Make room for the King. Let the King of Kings come. And the King of Glory come. The Lord of hosts. The Lord strong and mighty. Cherubim, 4 and 20 elders, the King, behold the King, behold the King, behold the King. Todo dia. De manhã, aí quando você tá à toa no serviço. Não sei quando que eu ficar à toa naquelas... Não, eu tô falando assim, não, de vez em quando você fala que tá tranquilo lá. Não, tranquilo, mas não ficar à toa não. pra baixo? Eu saio pra enrolar. Ficar à toa não. Eu Bom, sei, então nós vamos dar sei. continuidade. O que que acontece? Agora nós vamos... a gente vai mais... seria como se fosse uma revisão geral de tudo que a gente abordou até aqui, que a gente praticamente abordou todas as temáticas da apostila, que eu falei, que é relevante. A questão aqui de curiosidades da Bíblia, essas coisas, tudo isso aí não é relevante a gente pegar... Quantas palavras tem a Bíblia? Isso aí não é coisa relevante, tá? Isso aí é um conhecimento, mas não é tão relevante pro lado acadêmico. Mas o que que acontece? Então a gente vai fazer praticamente com um apanhado, um resumão aqui dentro dos nossos Nós lives. já estudamos isso tudo aqui. Já abordamos as temáticas importantes da bibliologia, já abordou tudo aqui. Nós, Esses resumos que eu dei, tudo tirado aqui, ó. Tudo tirado. Aí você vai ver aqui que a gente vai pincelar novamente, que você vai acompanhar tudo aí dentro do nosso trabalho, tá? Então nós vamos dar seguimento. Então nós estamos aí na questão de a divisão e a canonicidade, né? Então nós temos estrutura da Bíblia, 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento. Então nós abordamos como é que foi todo esse processo, né? Da canonização, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Então nós vimos lá livros que eles foram citados, tá? Uma coisa que a gente passou assim um pouco de desapercebido foi a questão da Septuaginta e da Vulgata Latina, tá? A Vulgata Latina de São Jerônimo, ele vai fazer uma tradução vinda direto da Septuaginta e nessa tradução dele, tá? Ele vai acrescer também os livros apócrifos, tá? Menos o de Manassés, tá? A Assunção de Manassés. Menos esse ele não vai colocar não, mas os demais ele vai abordar a Septuaginta. Então a Vulgata Latina ela se tornou o livro oficial da Igreja Católica Romana, mas ela vem de uma tradução da Septuaginta, que é a tradução do grego do Antigo Testamento. Isso que eu te fazer até uma pergunta que você falou aí. Me lembro da questão que eu estava assistindo um documentário. Aí o cara ele é bom, ele tem uma coisa falando a respeito do. Que aí entra na questão da angelologia, de Lúcifer, que é a questão, o nome Lúcifer na verdade ali que já Isso, eu ia falar isso agora. Isso! Lúcifer foi a tradução de São Jerônimo, e por isso que ficou. Não é um nome, esse nome ele não existe. Não existe, tá? foi por causa da tradução. A invenção da tradução do latim. Que o nome, ele vai ter que falar que o nome verdadeiro é Hillel, Hillel. né? Hillel. Aí numa questão da tradução de São Jerônimo ficou. E foi passando e acabou que pegou, né? Era isso que eu. É isso mesmo, então. Não é um nome que não existe. Não é um nome bíblico, foi uma invenção de Jerônimo. Isso, por causa da questão da luz. Detentor da luz. Tá? Aí tem a ver detentor da luz, então você fala Lúcifer, é aquele que detém a luz. Então quando o texto hebraico vai fazer aquela ideia, trazer aquela ideia de sobre as pedras afogueadas andava, tá? Porque a luz no hebraico é ouro, tá? É ouro. Então essa questão dele pegar o ouro no hebraico, ele foi colocar a luz, que se é Fox, não me lembro direitinho se é Fox que diz no grego, que foi da Septuaginta, isso, acho que é Fox mesmo, Fox. Só que aí, quando ele foi fazer essa tradução por aramaico, ele fez esse acréscimo por aramaico pro latim, ele fez
deturpação do Isso, texto. Ele ele- deturpou. Ele usou o que personagem. ele tinha na mão, podemos assim dizer? É. Ou não? Não, foi coisa mesmo. Ele quis fazer. Ele isso. quis, É. foi proposital. Foi proposital, porque Ah. ele não achou um argumento dentro do grego para colocar, então ele resolveu colocar ali. E muitas pessoas utilizam isso Ele passa pra- normalmente como se fosse uma coisa bíblica. Bíblico, e não é. Não é. Aí Não quando ele me falou, eu falei, não, interessante. Aí eu fui pesquisar mais a fundo a respeito disso, aí acabei que fui vendo. Só que apareceu os homens gregos, eu não sabia. É, a tradução latina, ela é uma tradução utilizada pela Igreja Católica como de berço de ouro dela, mas é uma tradução que ela, Deixa a eu verdade ver. é essa, ela não, vou falar, ela pra mim não vale nada. É uma tradução que não se importa. Nossa, eu preparou de gravar aqui, ó. Não, é descanso de tela que dá. Ah, tá, desculpa. Obrigado. Agora passei. Obrigado. Então, o que acontece? Ele fez essa questão aí, tá? Então, tipo assim, quando ele recebeu esse pedido de Carlos, né, do Imperador Carlos, para fazer essa tradução, não foi praticamente um pedido, você poderia fazer, ele foi obrigado a fazer. E ele já não tinha tanto interesse, então ele fez o trem de qualquer jeito e deu no que deu isso aí, tá? Ela é muito utilizada, tá? Ainda hoje, acadêmicos utilizam ela. Não, muitas igrejas utilizam ela, a Igreja Católica principalmente, mas ela não tem uma fidelidade ao texto original, tá? Beleza. Visto que a gente tem essa dificuldade também na Septuaginta, tá? Dessa fidelidade do original, porque é grego, tá? Helenizou-se. Usou muitos argumentos. Isso, É entendeu? igual trouxemos pro Brasil, aportuguesamos algumas coisas demais na Bíblia, podemos dizer ou não? Colocamos o nosso jeito. Sim, as nossas traduções de português, Nós elas têm inserimos essa- a nossa cultura na a nossa Bíblia. cultura. Entendi. Por mais que o texto, ele é um texto que a gente está abordando numa cultura helenizada, mas a nossa cultura, ela está inserida na nossa tradução. A Entendi. gramática está inserida na Isso, nossa aí- tradução. E quando você faz isso de uma língua para outra, Não tem não é obrigado. difícil você errar, não é difícil você, às vezes, não encontrar o sentido de ter que continuar o texto, colocar um sentido seu, não do escritor. Então, quando se fala de erros, a gente vê isso muito na internet, as deturpações do Novo Testamento, os erros do Novo Testamento. Algumas pessoas estão certas? Sim. Só que o camarada não está falando isso para poder trazer uma verdade. Ele está fazendo isso para criticar o texto. Isso. Ele está Ele não tá desafornando a veracidade do Verdade. texto, a inspiração do texto, divina, né, como escritura, a palavra de Deus. Então as pessoas que vão à internet com esse intuito de dispor erros textuais da Bíblia, eles estão fazendo com o intuito de desacreditar na inspiração veracidade, né? e veracidade das escrituras sagradas e na sua inerrância. Entendi. Tá? A Bíblia Sagrada, ela não contém erros por parte de revelação e inspiração, não. Mas por parte de compilação, de redação, sim, isso sim. Isso a gente, isso cientificamente é provado nos materiais que são encontrados. Papiros, códices e pergaminhos. Tá? Isso aí é inegável. A gente tem atestação de documentos que divergem entre si. Tá? Então, por exemplo, a gente vai falar que toda a palavra de Deus, a gente não tem esse texto na Bíblia, Pedro falou, toda a palavra de Deus é divinamente inspirada, né, para redarguir, instruir, tal. Tá? Ela é divinamente toda a palavra, está abarcando toda a escritura. Só que a gente precisa entender quando que essa palavra ela é toda inspirada. Por exemplo, tem partes que foram inspiradas na redação, mas não são de inspiração, não foi Deus que falou. Por exemplo, como você pode dizer que a inspiração do que a serpente falou com Eva foi Deus? Deus falou para não comer. O que a serpente falou? Não, Deus sabe. Entendeu? Então o argumento da serpente, aquilo não foi Deus que falou, foi a serpente. Então não foi algo inspirado de Deus. Aquilo foi o momento que o escritor, tá, o autor do livro, ele precisava continuar a narrativa e ele tinha que falar com todos os seus pormenores. Tá? Explicar os detalhes. Principalmente entra uma questão de que Jesus fez uso da Septuaginta ou não. Nós abordamos aqui várias citações de apócrifos na Bíblia Sagrada, tá? Nós vimos isso aqui, né? Abordamos várias citações apócrifas, de pseudepígrafos, que é falso escrito, no caso do livro de Enoque.
Mas aí entra uma questão. Se Jesus, como que Jesus pode fazer o uso de um texto grego, se o judeu ele trabalha só com o texto hebraico, é a língua aramaica. Ele é o judeu, ele está no contexto judeu, ele está numa cultura judaica. Como ele, sendo um rabino, pode fazer uso de um texto no grego. O texto grego ele não foi um texto elaborado, tá? Septuaginta, ela não foi um texto elaborado por vontade de rabinos e de, vamos colocar, de escribas e sacerdotes. Ele foi um texto desenvolvido pela vontade de um rei grego, helênico, assírio, entendeu? Então, quer dizer, foi o rei que pediu, não foi o povo de Deus que pediu. Claro que ele pediu que trouxesse pessoas que tivessem habilidade com o hebraico e com o grego para poder fazer essa tradução. Aí ele pega os 70, né? Aí surge essa lenda dos 70 tradutores que vão fazer essa tradução do hebraico para o grego. Aí entra-se mais uma questão aí dentro disso. Aí quando chega no período de Jesus, nós temos as três línguas que nós vimos primordiais, né? Nós temos aí, o que a gente já falou aqui? Já falou isso tem um bocado de vez. A língua do tempo. A língua do tempo é? O aramaico. Não. O hebraico. O hebraico. Língua universal, que era pode dizer assim, que era a língua da gente. Todo mundo falava ali que era a língua grega. Isso. E tinha a língua do povão. Do povo. O povão que era o aramaico. O aramaico. Tá? Quando a gente lê alguns materiais de alguns pais da igreja, nós vamos ter uma citação de um material, não sei se é um palimpsesto, eu esqueci o nome do material aqui, do ano 78 depois de Cristo, no aramaico, tá? Jesus, de prática, Jesus sendo um rabino do povo, ele fez o uso do aramaico. A gente viu lá, eu já falei isso aqui nas palavras, alguns termos utilizados por Jesus, efatá, talitacume, né? Eu já falei isso aqui mais. Então isso prova que Jesus fazia o uso do texto aramaico. Nós temos também um hebraísmo nas palavras de Jesus, nas palavras dos apóstolos, um hebraísmo cultural. Então nós temos abarca toda uma estrutura para desenvolvimento do que Jesus e os apóstolos, qual material que eles faziam uso para a sua composição de pensamento religioso no meio do povo. Mas quando a gente tem a composição é uma coisa, utilização é outra, tá? Então a composição do Novo Testamento em grego, em primazia, todos os materiais são tudo só no grego, não. Nós temos materiais em hebraico, nós temos materiais em aramaico, tá? Por exemplo, os livros apócrifos, você não acha um livro apócrifo totalmente no grego. Você acha a maioria dos livros apócrifos, que eram os materiais que circulavam no período de Jesus, eram todos em hebraico. Não era para esses livros também serem em grego? É uma coisa a se pensar. Não. Se fosse olhar para dentro da cultura, tinha que ser, porque é o texto de composição do Novo Testamento. Esse é o texto. Essa é a língua. A língua do momento. Mas é a língua universal, gente. É uma língua comercial. Mas a língua do povo em si mesmo, o povo ali, a plebeia ali, né? Era aramaico, não isso aí. Quando surgiu lá, né, que o povo foi helenizado na Babilônia, quando aconteceu essa questão cultural na Babilônia, a língua aramaica ele vai ganhar força. E o hebraico ali ele começa a perder a força no cativeiro. Ele não perde força em questão religiosa do tempo, mas em questão de propalação no meio do povo, quem vai ganhar força é o aramaico. E o aramaico é uma língua semita, tá? Ela vem do acadiano, ela vem de outras línguas mais antigas e foi se desenvolvendo o aramaico. E por isso, quando você vai ver o alfabeto aramaico, a estrutura que o alfabeto aramaico ele vai ganhando, ele ganha uma estrutura a chegar até o alfabeto quadrático, que é igualzinho. Esses estão aí, ó. Então o aramaico hoje ele tem uma forma diferente. O aramaico hoje ele tem uma forma diferente. Eu já comecei a estudar um pouquinho. Então ele tem essa escrita aqui, ó, né? O aramaico escreve assim, ó. Lembra um pouco da linguagem árabe? Lembra? É porque o árabe também é uma língua semita, tá? O árabe, o islã usa o aquela mesmo, linguagem tá? ali Daquela região ali. Então eles usam essa escrita aqui.
vida. E ela se desenvolveu, essa escrita ela se desenvolveu, mas essa aqui é a escrita do texto aramaico, que é a da Peshita ali que eu comprei. Você tá aqui, ó. É o texto aramaico. Então já comecei a estudar já um pouquinho, já fazer alguns estudos, né? Entrei num grupo de aramaico para estudar e me passaram o material, comprei uma gramática e estamos estudando. Mas olha a escrita como era. E ela foi se desenvolvendo até na proporção do aramaico escrito no período de Jesus, já era assim, no hebraico quadrático. Tá? E aí a gente tem a questão do hebraico quadrático, falando de escrituras. Nós temos o hebraico da Bíblia Stuttgartense. A Bíblia Stuttgartense é a Bíblia acadêmica do hebraico utilizada por todas as academias. Falou que vai estudar teologia e mexer com línguas originais, você vai usar a Bíblia Stuttgartense, que é uma tradução dos maçoretas. Só que os maçoretas vão surgir no 4º século depois de Cristo. E o que os maçoretas vão fazer? Eles vão desenvolver os sinais diacríticos, tá? Que são as vogais, para não se perder a fala, mas com isso eles vão fazer o quê? Eles vão fazer deturpações também dos textos. Porque a intenção dos maçoretas não era somente preservar a fala e a escrita do hebraico quadrático e assim sucessivamente. Não. A intenção também era tirar todo o texto que fizesse alusão de Yeshua, eles mudaram a palavra. Tá? Então quando você pega o hebraico antigo, que não tinha os sinais maçoréticos, você tem palavras lá que são diferentes das palavras que tem o hebraico maçorético. Tá? Então eu estava fazendo alguma análise, procurando um texto aqui, uma palavra que não tem lá, então tirou-se até uma palavrinha, o texto todo vai falando de uma coisa e arrancou uma palavra fora. Então até essa palavra que você tira de um texto, ela faz com que o texto tome outro rumo. Tá? Tem uma passagem lá que, já falei isso aqui, que vai falar de mãos furadas, né? Do Salmo, acho que Salmo 2, não lembro direito o Salmo. As mãos com que foi furado. Ali a palavra ali furado não é mãos furada. Ali é mordida de leão. Só que quem colocou mordida de leão foram os maçoretas. E o texto original antes dos maçoretas é mãos furadas. Mãos furadas. E essas mãos furadas está falando de quem? De Jesus, de Yeshua. Então que os maçoretas sendo ortodoxos, eles não querendo aceitar Yeshua, mudou o sentido. Mas é a Bíblia utilizada academicamente. Até a tradução, esse material do Edson de Faria, esses 4 volumes, ele está usando o texto Stuttgartense, o texto maçorético. Entendi. Tá? Então por que eu comprei o texto maçorético? Porque sem o texto maçorético também, a gente que não tem contato direto com o hebraico, a gente não consegue ler sem os sinais maçoréticos. Você vai ler ali, é só desenho. Mas quando tem os pontinhos, você entendendo o que cada desenho significa, vou colocar só para vocês entenderem, cada desenho significa, com os pontinhos você já entende o que é vogal. E aí você consegue ler a frase toda, tá? Entendi. Então é isso. Então, voltando aqui, aí a gente viu toda essa questão. Vimos também a composição dos 27 livros do Novo Testamento, citações, onde que foi tirado citações. Aqui nós temos o Novo Testamento, ele vai fazer a citação do Antigo Testamento, Jesus vai citar, né? Toda vez que Jesus fala escritos, profetas, salmos, lei, ele está citando o Antigo Testamento, então ele está dando força para quê? Para a gente entender que o cânon do Antigo Testamento se fechou. Mas como é que eu faço isso com o cânon do Novo Testamento? Se eu não tenho nenhum material do Novo Testamento, ele está em andamento, em desenvolvimento, ele só vai ser escrito depois dos apóstolos, depois de Jesus. Como é que então que eu vou atestar? Aí é a linha de citação dos pais da igreja. Aí pronto, aí começa lá de 70 para lá, depois de Cristo, as Orígenes, Papias, Hierápolis, esses pais da igreja vão fazer citações do Novo Testamento, citações dos apóstolos, citações de algumas coisas que Jesus falou, de alguma coisa que Pedro falou, e isso vai fazer o quê? Vai mostrar que esse material está em circulação. O critério era um material utilizado pelo povo. Então, esse material utilizado pelo povo traz-nos a atestação do cânon do Novo Testamento. E aí, as questões dos livros apóstolos que a gente abordou são citados lá, mas não são canônicos, não entraram no cânon, não passaram no crivo de estar na composição do Novo Testamento. Mas tem citação.
Aí pronto, aí a coisa pega. Se tem citação, por que não usar? Se não pode usar, por que citou? Se não é inspirado, por que citou? Materiais que eram usados. Para dar relevância. Tá? Né? Ele traz a cultura, a forma de pensamento. Então, quando Judas vai falar do livro de Enoque, ele cita o livro de Enoque, ele está mostrando que naquele momento ali havia um pensamento cultural de um apocaliptismo. Então, o livro de Enoque, ele expôs essa doutrina apocalíptica para o período de Jesus. E Jesus, quando a gente lê Mateus 24, a gente tem essa ideia de um apocaliptismo, de uma língua apocalíptica no Mateus 24. Então é aí onde quando a gente vai olhar para aquela questão, já tentando atropelar, não querendo atropelar muito, para não ficar desnortear aqui, né? Quando você lê o capítulo 24 de Mateus, nós somos helenizados, nós estamos numa cultura helênica, o nosso pensamento de Bíblia é helênico, tá? Nós estamos mexendo com o grego, o texto grego, o pensamento grego. Então ele é helênico, é um pensamento helênico. Mas é o quê? É uma teologia ocidental. Então a nossa teologia do Ocidente, ela tem uma visão conjectural totalmente aquém da visão judaica. Então quando você não tem a visão judaica do texto, do personagem, e você tem que conjecturar no seu contexto, você vai criar algumas coisas, criar alguns pensamentos, algumas ideias que se tornarão algumas teorias bíblicas, tá? Então, quando a gente fala de escatologia, a escatologia teológica é uma escatologia teórica. Ela não é uma escatologia certeira, literária, tá? Ela não tem uma literalidade. Por quê? Porque você tem que entender quem está falando, por que ele está falando, para quem ele está falando. Então, quando você lê o livro de Mateus 24, você vê um apocaliptismo, mas ele está falando para aquele povo. Ele foi bem claro. Não passará esta geração, tá? Esta geração. Então, Aí muita gente pega o gancho e engloba geral, né? Então, o pronome... como é que é a terminologia que ele vai usar demonstrativo, né? Demonstrando que é para aquela geração. Aí quando você lê dentro do contexto, que você pega tudo que Jesus está falando, aí você vai ver a história depois que Jesus, dos anos 70, do general Tito, aí você entende o Mateus 24. Aí você já não vê tanta coisa dentro da nossa teologia como a gente via. Você já começa a enxergar algo diferente. Então, quer dizer, você estava enxergando aqui, mas quando você viu uma fissura, a sua visão está mudando. Você está começando a enxergar algo que você não viu naquele texto. Você aprendeu a olhar para o texto, no contexto dele. Então, esse apocaliptismo, ele é trazido para as Escrituras com, querendo ou não, os pseudepígrafos. Tá? Nada mais, nada menos. Então, toda essa estrutura não foi citada, mas... não entrou, mas foi citado, tá? E vários outros que a gente viu lá também, na questão da carta aos Hebreus. Então, o cano das Escrituras Sagradas, nós já abordamos aqui, né? Que é canon, palavra grega, vara, regra de medir. Então, nós vamos aí, ó, citação lá, ó. Significa basicamente uma cana, como nas passagens bíblicas de 1 Reis 14, 18 e Jó 40, 21. Palavras hebraicas traduzidas por canon são termos genéricos que se aplicam a uma certa variedade de vegetais, como cana, junco, tábuas. Lembra da questão que eu falei lá, do negócio de mar vermelho? Junco. Que era o reflexo. Olha aqui, ó. Era basicamente quase que não essa, né? Não essa planta, mas uma planta aquática que dava as margens. Tipo a Vitória Regia embaixo da tábua. Isso. É isso aí. Tipo essa aí mesmo. Então era isso, tá? A Bíblia como cano é a nossa norma ou regra de fé e prática. Foi utilizado referindo-se à Bíblia por Orígenes. Então ela já começa o termo, né, o termo bíblico de cânon. Então Orígenes é que vai usar essa terminologia para falar da Escritura Sagrada num contexto fechado. Já ali não entra livro e não sai livro, tá? Ele usou essa terminologia, mas houve, até chegar
para fazer toda essa questão mesmo de falar assim, fechou, não fechou, aí vai acontecer vários debates, impasses, concílios, para até que possa se falar assim, agora o cano sim fechou-se, né? E a gente até fez aqui a pergunta, qual que é o seu cano, qual que é o meu cano? A gente tem alguns que a gente não lê, né? Cada um tem um preferido. Cada um tem o seu cano preferido, né? Então, coletânea canônica é o conjunto dos livros que foram autorizados, né? Autorizados aqueles considerados divinamente inspirados, portanto sagrados, que tinham por objetivo evitar que textos falsamente atribuídos aos escritores sagrados fossem acolhidos pela igreja, tá? Então, tudo que era trazido, lido na comunidade, aquilo não era simplesmente só lido e repassado. Então, se eu lesse um material ali, eu acabei de ler um material, eu comecei a falar desse material e passar esse material para frente, aquilo tinha que ter tinha que haver um critério de julgamento daquele texto, daquilo que eu estou falando, daquilo que eu estou lendo. Se aquilo fosse ferir algum princípio, que viesse ferir algum princípio divino, eu tinha que descartar aquele material. Então não era qualquer texto que ia se lendo e ia se enfiando. Por isso que os apócrifos, os pseudoepígrafes, lembrando de novo, por mais que foi citado, não entrou. A citação, mas aí quando você olha toda a estrutura do livro, aí você vê muitas heresias, e esse era o medo. O medo ou o cuidado, né? Vamos colocar assim, esse era o cuidado de não deixar a igreja seguir um caminho herético, a comunidade seguir um caminho da heresia. Então era pegar aquele material, examinar aquele material e falar, esse material não serve para a gente enfiar ele no cano, ele não é divinamente inspirado. Então o critério era esse, não textos falsamente atribuídos aos escritores sagrados fossem acolhidos pela igreja. Então tinha o nome? Tinha. Aí, claro que aqui na cara aqui já está falando do livro de Enoque, tá? O livro de Enoque entrou, mas ele não servia para ser um livro sagrado. Então vai ficar essa questão aí no ar, tá? Dessa questão. Do processo de canonização, para que um livro fosse aceito como divinamente inspirado por parte da comunidade judaica e da liderança cristã, recebendo parecer favorável para compor o cano sagrado, teve que resistir a testes que não deixassem dúvida quanto à sua autoridade, a autoridade desse texto que eu tenho. Quem é a autoridade do texto? Deus é a autoridade, nós vimos lá, né? Eu falei sobre os três, quais os três termos que eu usei na aula passada, que eu falei. Os três termos eu não sabia, não. Olhando dos desenhos ali, que era Deus dando inspiração, né? Iluminação. Revelação. Iluminação. E inspiração. Esses três termos, tá? Então, a autoridade vem de Deus, tá? Autoridade profética, confiabilidade. Essa confiabilidade, ela está ligada àquilo que o texto me inspira e aquilo que eu vou usar como iluminação. Se na minha iluminação eu vou conjecturar algo que o texto não está dizendo, esse texto não pode se tornar confiável. É um pensamento meu. É o que oh, meu Deus do céu, o Jerônimo fez. Com o Rei Léo lá. Né? Isso é o que ele fez. Então o texto dele é confiável? Agora fica na balança. Sim. Alguém vai aceitar ele, outros não. Outros não. É um texto que ele não traz confiabilidade suprema, tá? O dinamismo. Esse dinamismo é aquilo que a gente falou de percorrer a mão do povo. O povo está utilizando esse material até ele se desgastar. Então esse dinamismo do texto ele está mais próximo do leitor, mais utilizado para o leitor pesquisar do que ficar na prateleira do leitor. Então, se o material está muito ali, ele não tem um valor para mim. Mas se eu utilizo ele muito, aí ele tem um valor. Quando ele passa por esse processo da dinâmica, aí entra a aceitabilidade. Então, se ele é dinâmico, se ele é lido, percorrido, utilizado, então ele é aceito. E nessa aceitação, ele é um livro sagrado. Aí entra o conceito texto sagrado, tá? Depois que a gente passa por esse conceito de aceitabilidade. Então só vai passar por esse desenvolvimento do cano. Aonde está isso aí? Aqui. Aí, Não, tem com outras palavras. Tem. Tá daquele jeito. Tá aí, Quer ver? Tá. Vou te falar qual que é. Quer ver? Aqui,
Processo de inspiração, Calvas. Vai aí, ó. Na questão aqui, ó. Página 22 a seguir. Aí você vai ler aqui, ó. Até a página 34. Na página 22, na página 34, você lê todo esse material que você vai ver abordando esses conceitos aí, ó. Desenvolvimento do cano, a junção dos livros genuínos. Ok. Você voltar a 34 que falou. 22. 22 a 34. 22 a 34. É, Tá vendo, pastor Valdir? é isso aí. Bondinho. É. Mas continua. A junção dos livros genuínos em um único bloco não foi tarefa fácil, sendo importante ressaltar que a sua confiança e veracidade repousa sobre dois princípios: princípio espiritual e princípio histórico, tá? Então, esse princípio espiritual refere-se ao credo de que o Espírito Santo inegavelmente não só capacitou os escritores sagrados, presidindo a formação de cada um dos livros, como também foi responsável pela seleção e incorporação desses livros à coleção canônica. Esse processo espiritual, que é um processo também que dentro do mundo acadêmico, ele não é visto 100% dessa forma, tá? Por quê? Porque quando você vai olhar para o critério de fechamento do cânon, você tem um texto que ele está sendo debatido como texto sagrado, inspirado por Deus, sagrado, mas quem está fazendo a seleção, quem está analisando é o homem. Então eu vou espiritualizar que Deus conduziu, estou espiritualizando. Mas se for ver mesmo a composição, aí a parte histórica, através desse princípio, verifica-se toda uma série de procedimentos adotados pela igreja, no sentido de obter a plena certeza de que os livros que entrariam no cânon sagrado eram genuínos e não continham dúvidas quanto à sua veracidade histórica. Então, quando eu pego esse princípio de inspiração do livro, mas quando eu vou para o sentido histórico dessa inspiração do livro, eu vou ter um conflito, eu vou ter um choque. Tá? Então, academicamente, não põe isso na sua mente. Que eles olham para essa questão de que foi Deus quem conduziu os concílios para que eles escolhessem. Não foi Deus. Foi o próprio homem. O próprio homem. Os critérios estabelecidos, quem estabeleceu foi a comissão. Tá? A comissão ali do concílio é que decidiu, vamos tirar. Por exemplo, a gente já falou isso aqui. Por que é que a Igreja Católica resolveu manter os livros apócrifos? Fez uma escolha deles lá também. Mas qual que era o impasse que eles estavam vivendo? Não vou falar aqui. A Reforma Protestante. Os livros apócrifos, eles só foram aceitos pela Igreja Católica para combater o cânon da Reforma. Aqui falava de heresia, essas coisas. Isso. Entendeu? Então, como os reformadores não estavam fazendo uso dos apócrifos, eles resolveram colocar os apócrifos. Só que quando eles vão colocar os apócrifos, eles vão colocar os apócrifos com um nome. Um só. Um nome específico. Os inspirados que nós temos, né, aceito pelos reformadores, tá? Mesmo que os reformadores, alguns ainda aceitaram alguns livros apócrifos, tá? Não foram todos reformadores. Por exemplo, nós estamos falando aqui de canonicidade, né? Isso. Canônico. Então nós temos um texto canônico. Tá? Nós temos um texto canônico. Esse texto canônico é um texto inspirado, sagrado, revelado, tá? Aí o que a Igreja Católica fez, a Católica Romana fez com os livros apócrifos para combater a reforma? Ela acresceu os textos apócrifos que ela denominou-os de deuterocanônicos. Isso. Você quer Deuteronômio. Porque os canônicos são inspirados. E os deuterocanônicos são segundos
segunda inspiração, tá? Segunda inspiração. Segunda inspiração, por exemplo, de... Não, eles não têm o mesmo, a ideia deles é essa, mas o argumento não é isso. Entendi. Tá? A ideia deles é essa. Eles são inspirados, mas eles não têm um peso compatível com o inspirado, com o cânon inspirado. Entendi agora. Tá? Então, eles são aceitos, são pregados, são utilizados, e são desses textos deuterocanônicos que toda doutrina católica romana vai se firmar. Ela não vai se firmar aqui. Por isso aí você vai ver missa de sétimo dia, para mortos, orações para mortos, vem tudo dos deuterocanônicos. São os ídolos. Hã? Tudo aqui, tá? Então essas heresias que ela prega, vou falar, né? Essas heresias que ela prega, vem tudo dos deuterocanônicos. Por quê? Porque os canônicos não têm. Não tem isso. Os canônicos não aceitam os critérios para os cânons, o cânon fechado, não contém heresias. Então os critérios aí, aqueles critérios de espiritual e histórico que a gente está vendo aqui, era isso aí. Tá? Então tem toda essa desenvoltura para a composição do cânon e de como eu vou me relacionar com este texto. Então a minha relação com o texto é uma relação apenas por cultura ou ela é uma relação que eu quero conhecer mais do Criador? O Deuterocanônico não vai me apresentar isso, porque ele é um escrito pseudo também, pseudo falso, né? Então, o cânon do Antigo Testamento ficou completo após o ano 445 a.C. O cânon hebraico tinha 3 divisões, leis, profetas e escritos. Jesus confirmou isso em Lucas 24, 44, nós lemos. Então aí a formação da tradição, das tradições. O trabalho que tinha para pegar um versículo aqui naquela pontinha, né? Pegar uma parte específica. Deixa eu mostrar um material para vocês aqui agora. Você tá doido. Deixa eu mostrar aqui um material aqui. Eu vou parar aqui e eu vou mostrar um material para vocês aqui agora. Pera aí. Só para vocês terem uma ideia. Cadê? Aqui. Aqui, ó. Imagine você, toda essa briga, tá? Toda essa briga para poder achar o texto sagrado, tá? Todo. Aí, só que isso vai partir dos materiais que ficaram, de pessoas que foram os autógrafos, os originais. Aí a gente já falou que original não tinha, tá? Não havia os originais. Aqui dentro aí sobrou pra gente o que aí para acreditar nessa história toda? Isso aqui que a gente vai ver agora, para você ver o texto hebraico. Esse texto hebraico, se você observar, ele é um texto maçorético. Por quê? Porque ele tem os sinais de acrílico. Tá vendo esses sinaizinhos aqui? Né? Esses pontinhos, essas coisas. Uhum. Então, isso aqui é um texto do 4º século. Aí a gente vai seguir. Esses são materiais. Aí nós temos aqui um rolo, tá? Um rolo fechado de um pergaminho, vamos dizer assim, um pergaminho. Nós temos aqui um pedaço de pergaminho, olha aqui pra você ver. Aí, tudo, cadê o resto aqui? Como é que eu sei que esse texto, como eu sei a continuidade do que está faltando aqui? Como é que eu vou terminar a frase? Como é que eu vou terminar a oração desse material todo, faltando esse monte de coisa aqui? Aí vamos seguir. Aí esse aqui já é um pedacinho de papiro, aqui, tá vendo? Ó? Mostrando que as tirinhas da planta se decompôs, aí olha pra você ver, um uncial, olha lá, não tem vogal, não tem consoante, não tem nada, que é um texto grego. Cadê o resto? Então isso é material, olha esse aqui, como ler isso aqui? Então são desses, a Bíblia que nós temos nas mãos, estão vindo aqui, ó, desses pedacinhos, desses pedaços de materiais aí, ó. Aqui mais um pedacinho de papiro, de um texto hebraico, tá vendo? Não tem, esse aqui já é um texto hebraico, antigo, tá? Esse aqui já, assim, a composição dele aqui, a datação que talvez o Carbono deu, que eu não peguei, quando eu baixei a foto, não peguei, devia ter extraído, né? Não sei se tinha informação também, mas ele é um texto que você vê que ele não tem sinais maçoréticos, então ele não é do 4º século, ele é antes. E era um texto utilizado por Jesus, tá? Agora eu não posso te falar que ele foi o texto produzido no período de Jesus, tá? Isso aí eu não posso te dizer, não. Olha o tamanho. Esse aqui é desse tamanhozinho assim, ó. P45. Desse tamanhozinho aqui, ó. Olha pra você ver. Texto grego.
aqui já é uma informação, né? Provavelmente escrito aqui a textinho, ó. Provavelmente 50 depois de Cristo e 100 depois de Cristo, é um pedaço de papiro, né? Tinha usado, segundo João, verso 12, alguns textos foram conhecidos antes do fim do primeiro século, segundo Pedro 3,15. Clemente de Roma fez referência a uma carta de Paulo escrita à igreja em Coríntio. 1 Clemente 47, versículo 1, versículo 2. É uma carta que esse pai da igreja escreveu aqui, só que essa carta aqui não é aquela primeira e segunda carta aos Coríntios que a gente tem na Bíblia, não. É uma citação de outro material, que ele citou, ele leu esse material. Se ele fez citação, ele leu esse material. Cadê esse material? E esse perdeu, né? Porque tem uma citação na Bíblia que fala a respeito, onde Paulo fala que ele escreveu... Não, tem várias cartas. Paulo escreveu várias cartas. Existem citações, o livro dos retos lá, que Deuteronômio vai citar, o livro dos retos, que foi escrito no livro do reto. Onde que estão esses livros? Aí eu faço uma pergunta. Se achar amanhã essa carta, o cano está fechado. Não é o problema aí. Não foi Paulo que escreveu? O critério não era se ele é de origem apostólica? E citar? E citação, eu tenho citação. Não foi citação dos pais, não disse que não foi a citação dos pais da igreja, que deu veracidade para o cânon do Novo Testamento, porque não tinha quem citar, se eram os pais da igreja que tinham que citar, é o mesmo critério. E se aparecer amanhã esse texto? Como é que eu vou rejeitar esse texto? Se o cânon está fechado. É um problemão. O cânon está fechado. É um problemão. E agora? Um problemão. Inspiração, ele é inspirado por Deus, é a palavra de Deus, mas as problemáticas estão na nossa mão, tá? E materiais estão sendo encontrados, viu, gente? E vão sempre vão sendo encontrados, já falei aqui do livro, então, aí o texto grego, era tudo assim. Olha esse aqui, como é que o cara vai ler esse texto aqui, olha. Isso aqui já é uma escrita antiga, semita. Olha para você ver como ler isso aqui. É daí que veio, ó. Códice Sinaítico. Os maçoretas da Bíblia mais importantes. Originalmente continha a Bíblia escrita. Hoje parte do Antigo Testamento e o Novo inteiro existem. Escrito em gregos, da Septuaginta do Antigo Testamento. Olha aqui. Trabalhando. Tá? Tinha que ser essa coluna, que é o texto hebraico, tinha que ter essas 4 colunas separadas quase que a fio de cabelo. Uma linha da outra. Como que eu vou ler? Matematicamente separado. Matematicamente era a técnica que ele tinha que usar para conferir o texto. Nossa. Era uma técnica matemática conhecida como gemátria, tá? Aqui não dá para ler nada, né? Mas aí tá aí os textos. Ali provavelmente um pai da igreja lendo o material. Aí aqui foi uma composição. Por quê? Por que colocou assim? Porque achou um pedacinho, mas um texto de outro material estava falando a mesma coisa que esse pedacinho aqui estava falando. Então o que ele fez para falar? Ó, achei um texto citado do pedacinho. Está marcado aqui, ó, que é um pedacinho que foi encontrado, depois achou o material completo. Tipo um quebra-cabeça. Mas é o mesmo copista? Pode ser, pode não ser. Pode ser dois copistas, né? Dois copistas escreveram esse texto grego aí. Ambos estão falando a mesma coisa, né? Não. Não? Hã? Ambos estão falando do mesmo assunto. Não, estão falando do mesmo assunto. O negócio é que achou o pedacinho, foi achado um pedaço de um papiro. Aí eu Vamos guardar. Aí o camarada veio e achou um papiro inteiro. Uma folha inteira de um papiro. Só que quando ele foi ler o pedacinho, o que está no pedacinho casa com o que está escrito no texto. Com o que já tem naquele texto antigo. Então o que ele faz? Já faz uma aproximação de uma escrita. Agora fica a dica. Autor diferente ou o mesmo autor? É aí que está a questão. O texto é o mesmo, tá? O texto é o mesmo. A crítica textual, ela preocupa com isso aí, é a reconstrução do texto, tá? Então a gente falou aqui de texto eclético e texto majoritário. Aqueles que mexem com o texto eclético, eles estão preocupados com a reconstrução do texto. O que é que o texto realmente diz?
Mas como eu só tenho fragmentos que vocês estão vendo aqui, eu não vou conseguir resolver isso assim não. Então esse pensamento acadêmico eles vai rodar a vida toda. E vindo materiais aí cada vez mais, tá? Então aí, ó, mais um pedacinho, isso tudo é pedacinho. Aqui já são as escritas antigas, tá vendo? Ó? Então eram escritas, isso são pedacinhos que eles foram encontrando de material onde tinha as consoantes. Então era assim que escrevia o aramaico, o hebraico era escrito assim, ó, o grego. Então ela vai tomando forma. Ali já não dá para enxergar mais nada, aqui ó, foi queimado, tá vendo? Isso que eu ia falar. Passou por muito, então a escritura passou muito por isso, tá? Principalmente quando Jerusalém era invadida, teve um povo, eu não sei se foi os otomanos, eu não vou falar se foi não, mas estou lembrando dos otomanos, mas não sei se foi, não posso dizer com veracidade se foi, porque me fugiu a memória quem. Teve um certo povo que invadiu Jerusalém e o intuito era tirar da mente de todos os judeus esse pensamento religioso. Ele entrou lá com questão religiosa. Então ele mandava queimar todos os materiais de escrita que falava de cultura, que falava... Se fosse pego um judeu lendo qualquer material, aquele material era queimado. Se soubesse que aquele material que ele estava lendo era pedaço da Torá ou do Taná, ele, além de queimar o material, a pessoa era morta. Que isso? Matava a pessoa. Era crime mexer com a religião deles. Então, eles queriam exterminar a religião dos judeus, tá? Então, aí acontecia muito isso. Às vezes queimava o material, a pessoa ia lá, guardava, outros guardavam, pegava pedaço, era assim, tá? Era assim. Então, nós temos escrito na pedra, cuneiformes, aí outro pedacinho, mais um pedaço, e aí aqui no Vaticano é pesquisa, isso aqui tem um, né, fazendo a pesquisa do texto. Eles têm as bibliotecas. Eles têm a biblioteca. Que é 7 quilômetros de biblioteca, nem se imagina o que eles não devem ter guardado. A maioria avassaladora dos acadêmicos em PhD, daí pra lá, eles vão ao Vaticano, eles têm permissão para entrar lá e fazer pesquisa nos textos que tem no Vaticano, tá? Então, muitas informações que a gente tem são acadêmicos que adentraram lá, tiveram contato com esses materiais antigos, tá? Não é que estão lá que eles foram detentores a vida toda, não, gente. Foi achado e muitos materiais que foram achados em igrejas católicas, tá? Lembra disso aí, tá? Então, bastante materiais foram encontrados em igrejas católicas. Esse papiro é o P52, é um fragmento mais velho, que é de 30 depois de Cristo, 130 depois de Cristo, do primeiro século, né? Colocando aí. Pastor Valdir, só uma pergunta. Tiro de curiosidade. Tem a possibilidade deles ter mais manuscritos do que lá em Israel? Só na Igreja Católica? Eu não estou levando teologicamente, estou levando aqui no caso historicamente. Historicamente? Porque tô levando em consideração, tipo, quando Jesus veio, eles dominavam, né? Tem toda essa questão de não imperar já na época, né? Não tem essa possibilidade deles terem... A única possibilidade deles terem quantidade maior é a possibilidade dos pais da igreja. Ou dos papas. Sim. Vamos colocar assim, dos papas, tá? Só nesse critério. Mas foi um critério da escritura, da essência da escritura, não. Eu falo de material palpável mesmo. Não de... Eles podem ter por composição própria, né? São Bartolomeu escreveu, tipo assim, São não sei o que escreveu, isso aí tem. Documentos. Nós estamos vendo aqui que várias citações aqui foram pais da igreja, foram papas. Tá? Né? Pessoas falar pais e papas. Isso. Então a igreja já criou essa terminologia pais. Para não falar papa, para não ficar sendo uma pessoa que papa, isso é catolicismo, entendeu? Padre, né? Então criou essa terminologia pais da igreja para não chocar o estudante. O estudante já não picar o pé da sala de aula e falar, esse povo é tudo católico. Isso. Tá? Porque a gente tem infelizmente a gente tem essa mentalidade e esse preconceito, tá? Esse preconceito. Porque, tipo assim, levando o lado histórico, né? Mas... Porque só a biblioteca dos caras a teologia nossa, a teologia do Ocidente, é uma teologia católica, gente. Católica. Tá? Então, quando a gente vai estudar pais da igreja. Você estuda história da igreja, você estuda os pais da igreja. Tá? Eu tô lendo o livro do Eusébio de Cesareia, mas o Eusébio de Cesareia,
ele, por mais que ele viveu no período, como ele disse, 100 depois de Jesus, pelos apóstolos, nas citações que ele vai fazer nesse livro que eu estou lendo aqui, História Eclesiástica, ele está falando de pai da igreja, está falando de papas, do papado, está falando dos bispos, está falando dos clérigos, ele está falando disso. História mesmo, história. Vai trazer essa história. Claro que ele vai abordar os discípulos, discípulos dos discípulos, e até o andamento que a igreja rompe com o judaísmo, tá? Se for olhar... Tá? A igreja ela vai romper com a linha do judaísmo, aí ela toma outro rumo. É aí que surge o que nós chamamos de conceito de igreja cristã. Ela surge desse rompimento do judaísmo. Aí chegou uma judaísmo. outra pergunta, que eu não queria te fazer, eu vou fazer. Então faça. Pela que aí entra a questão da trindade, né? Porque no judaísmo eles são monoteístas. Monoteísta. É um Deus só. Não, isso aí nós somos também. Nós acreditamos num Deus só. Só que essa concepção de um Deus trino é isso que traz uma certa aversão para o judeu, para com a nossa pessoa, do judeu para com a nossa pessoa, por causa disso. Nós acreditamos no Pai, no Filho e no Espírito Santo como sendo uma pessoa. Então, assim, mas se tem eu já expliquei, tem o judaísmo ortodoxo, o messiânico e o nazareno. O ortodoxo, ele a palavra já fala, ele não vem com esse negócio de Machia não é filho de Deus, ele é criado, ele é o filho criado, tá? Ele é o Machia, ele é o ungido prometido, mas ele é o filho criado, ele é uma criatura, ele não é Deus. Já tem a linha do raciocínio de alguns judeus nazarenos, que eles já acreditam que o Machia é Deus. Inclusive eu peguei um estudo de um rabino, que ele vai explicar isso, como é que o judeu, onde eles enxergam essa... Não é a trindade, aquilo que eu falei, isso aí já está saindo da teologia, é a triunicidade. É um Deus que esse Deus é errado. Aí ele vai explicar desse Deus que esse errado, como é que surge isso. Aí ele até explica lá de onde que o cristianismo tirou essa concepção de três. Aí vai ter lá, mas falando de Deus, tá? Vai ter a pessoa do errado, do Mashiach e do Ruach. Só que o Ruach lá, presta atenção, olha como é o pensamento. Lá, alguns, eles colocam lá como se fosse imá. A palavra imá, no hebraico é mãe. Só que ele não está falando de uma mãe mulher, está falando do espírito. Por quê? Porque Ruach, a palavra Ruach, é uma palavra feminina. O gênero da palavra é feminina. Ruach, tá vendo? Ruach. É uma palavra feminina. Então quando fala imá, ele não está falando imá de ser uma mulher. Aí o que o catolicismo fez? Aí nós temos o pai, o filho e a mãe. É mesmo, saquei. Entendeu? Entendi. O pai, o filho e a mãe. Aí você vê lá o quê? José, Maria e Jesus. Então, eles criaram isso de um pensamento judaico. Desse Deus único, na sua manifestação, aquilo que eu falei do Tzimtzum, né? Dessa manifestação do Mashiach, dos níveis de manifestação do Mashiach, e esses níveis de manifestação do Mashiach é o Pai, o Filho e o Espírito, que chama de Má. Não tinha nada a ver com José, Maria e Jesus.